excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras. Sejam bem-vindos à cerimónia de inauguração do campo municipal Dr. Duarte Soares, após obras de ampliação das instalações desportivas. Esta obra foi realizada por administração direta com fundos próprios do município de Velas, sendo o valor de sensivelmente 75 mil euros e o projeto da autoria do Gabinete Técnico do município, ao qual coube também a fiscalização da obra. Com a conservação e requalificação de mais esta infraestrutura, continuamos a dignificar o trabalho de proximidade à população, bem como a garantir as condições de segurança e de salubridade aos seus utilizadores. Esta obra visa também homenagear um filho da nossa terra, Dr. Duarte Soares, que além dos relevantes serviços prestados aos açorianos e em especial à população jorgense na área da saúde e no apoio social, este ilustre jorgense também nunca se esquece da sua terra e em muito tem contribuído para a sua projeção. Prosseguimos agora com o descerramento da placa de inauguração pelo excelentíssimo Sr. Presidente do município de Velas, Luís Silveira, excelentíssimo Sr. Dr. Duarte Soares e excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Urgelina, André Silveira, seguindo-se a bênção da placa pelo Sr. Padre Vítor Medeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor deu-nos as forças para que o sirvamos com alegria. Ajudemos o próximo como irmãos e para que o nosso corpo, sujeito à lei de Deus, se mantenha sempre apto para a realização de toda a boa obra. Por isso Deus aprova que dediquemos um tempo ao descanso do espírito e ao exercício corporal. De facto, enquanto se fortalece o vigor corporal, também se fomenta o equilíbrio interior e se favorece a fraternidade e o convívio entre as pessoas. Oremos. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor, porque ordenais de modo admirável todas as coisas e com benigna providência dispondes o trabalho e as ocupações dos homens, concedendo-lhes um tempo de descanso e honesto divertimento, para o repouso do corpo e do espírito. Imploramos, Senhor, da vossa bondade, que estas instalações possam transformar o tempo de lazer em recreio do espírito e favoreçam a saúde do corpo e da mente, de modo que todos os que ocorrerem a este lugar nele encontrem um incentivo à convivência fraterna e se unam com alegria no vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que este lugar seja para todos um lugar de fraternidade e de unção e feliz convívio. Parabéns a todos. Como é que se sente hoje depois desta homenagem aqui na sua freguesia? Sinto-me muito satisfeito e muito alegre. Os meus conterrâneos são muito generosos para comigo e eu dou graças a Deus para isso. É a segunda vez que me homenageiam. Em 2016 a Junta de Freguesia deu o meu nome à praça localizada junto às piscinas e ao Parque de Campismo e a menos de 100 metros da minha casa. Hoje é uma homenagem diferente porque é a Câmara Municipal. Foi decidido por unanimidade, depois de ter ouvido a opinião da Junta de Freguesia atual e da direção do Futebol Clube Urgelinense, de modo que, como urgelinense e como homem, sinto muito satisfeito, não podia ser de outra maneira, e além de satisfeito, sinto-me muito honrado. O Sr. Doutor, no seu discurso, disse que ser homenageado na sua terra tem outra dimensão. Essas palavras, que significado é? Tem significado que é o auge, não se pode atingir mais nada, até porque cobra não, vai contra aquele velho ditado que diz que santos de casa não fazem milagre, e pode-se ser da casa e ajudar as pessoas, e é isso que eu na minha profissão, na medicina, tentei fazer ao longo da minha vida, não só preocupar-me com a parte científica, com o tratamento da doença, mas tratar essencialmente o doente, é isto que é mais importante. E depois chegar ao fim da vida, da minha vida cirúrgica, e ser reconhecido pelos nossos
Não tenho palavras para definir esta satisfação e esta alegria. Sr. Doutor, quer deixar uma palavra aos ursulinenses e aos jorgenses? Eu sabe que eu tenho muita vaidade em ser ursulinense, porque nós somos uns homens de guerra, somos uns homens de força, de não virar a cara às contrariedades. De modo que o que eu posso dizer a essa geração mais nova é continuarem da mesma maneira iguais àqueles do passado recente. Para a freguesia da Ursulina, esta inauguração hoje aqui é importante para a freguesia e para o clube da Ursulina? É marcante para os ursulinenses, também para o nosso futebol, que é uma das imagens de marca da freguesia, e é sobretudo assinalar daquilo que, na minha opinião, deve ser o poder local, que é dar valor àquilo que é nosso, e o cargo político também, reconhecer aquilo que é nosso, e é isso que é feito aqui hoje, felizmente, em que ficamos com o campo municipal, que este ano teremos a Série Açores disputada pelo nosso clube, e com melhores condições, com as condições que já eram pedidas, tem a resposta e a dignidade e a qualidade que merece aqui este campo. Ao longo destes últimos 4 anos, como Presidente da Junta, qual foi a sua relação com as instituições da freguesia? Vamos ter uma relação de proximidade, porque, na minha opinião, o motor do desenvolvimento cultural e social, aquilo que dá dinâmica e vida realmente à freguesia, são as instituições, tanto o futebol como a Filarmónica, a Casa do Povo, todas aquelas que tenham vontade de se manifestar e se juntar a nós e à freguesia para trazer mais vida a esta, é sempre muito bem-vindo, e a nossa tentativa e o nosso objetivo era trazê-las para junto de nós, colaborar naquilo que precisassem, dentro das nossas possibilidades, e julgo que foi algo que correu bem. Os dados mostram isso, quem por cá vive sente isso, com a Filarmónica, que tem mostrado muito bem, e com o futebol também, com os resultados sentidos, com os resultados que têm obtido, que nos deixam orgulhosos, com a recente conquista do campeonato da AFA. Associação de Futebol de Heroísmo. Está a acabar este mandato de 4 anos, é novamente candidato. Qual é o balanço que faz desses 4 anos que esteve à frente da Junta de Freguesia? Foi difícil, mas positivo. Hoje olhamos para trás, vemos a Ursulina de há 4 ou de há 8 anos para cá, e ela está melhor. Hoje é mais um passo que se dá. Não é uma obra que seja da Junta, é verdade, é da Câmara, mas a Câmara trabalha em parceria connosco, ajudamos em tudo o que podemos, atendem àquilo que nós pedimos, ou aquilo que são as necessidades dentro das suas possibilidades, e têm respondido muito bem. E a verdade é que é mais uma infraestrutura que fica não para a Câmara nem para a Junta, fica para a Ursulina, fica para os ursulinenses, fica para quem cá está para usar. E o nosso balanço foi nesse sentido, de muitas conquistas, conseguimos muitas conquistas, felizmente, com as boas relações que temos, mas são conquistas que não são minhas, não são da Junta, não são da Câmara, são sobretudo dos ursulinenses, e o balanço é positivo, porque eu sinto que a Ursulina está melhor do que estava, portanto só pode ser positivo. Querem elencar alguma dessas obras que foram feitas para benefício da freguesia e dos ursulinenses? Claro, para além desta, temos continuando na parte camarária, temos o Parque Multiusos, que estava um terreno abandonado, por assim dizer. Temos em concreto também o Centro de Exposição Rural e Urbano da Ursulina, com o Poço Baixa Mar, o Caminho do Teu, muitas outras infraestruturas têm sido recuperadas, o Moinho, recentemente, ainda por cima, uma candidatura que era para ser feita com fundos nossos e foi feita com fundos comunitários através do Pro Rural. Portanto, nós, começando numa ponta da freguesia para a outra, sentimos essa diferença, e é bom, e espero que as pessoas também o reconheçam, e julgo que o reconhecem. Mais uma inauguração, hoje uma instalação desportiva. Que palavra é que tem para nos dizer? Esta é uma inauguração, não propriamente a instalação desportiva, porque o campo da Ursulina já existe. O que nós temos vindo a fazer é melhorar o mesmo. Já o tínhamos feito antes com a reabilitação do parque de estacionamento, depois com a construção de sanitários públicos que não existiam, depois com o melhoramento da eletrificação do campo e da iluminação do campo, e agora com a construção deste piso, sobre o piso que já existia com os balneários de apoio a este campo municipal, com 3 salas, quer para a equipa visitada, quer para a equipa visitante, mas também para a própria comunicação social. É um investimento na ordem dos 75 mil euros, que foi executado por colaboradores da autarquia, o que também para nós é um orgulho e que bem demonstra a nossa capacidade técnica e construtiva da própria autarquia, desde logo para construir, mas sobretudo também para manter aquilo que é o património edificado do município, como é o caso deste campo municipal, mas também com um momento que me parece que foi o momento, eu diria, mais forte
desta cerimónia de hoje, que foi homenagear um filho desta terra, que daqui saiu há muitos anos, embora a continue a visitar. Aqui tem os seus amigos, aqui tem a sua família, que é o Dr. Duarte Soares, e que sempre, mas mesmo sempre, e eu sou testemunho disso mesmo, esteve pronto na área da saúde, sendo ele médico, a ajudar os seus conterrâneos, sempre que lhe era pedido qualquer apoio, mas também numa vertente social, até porque criou a própria Casa de São Jorge na Ilha Terceira para albergar doentes deslocados da Ilha de São Jorge até à Ilha Terceira. Eu tenho a opinião que as homenagens se fazem em vida e devem-se fazer em vida para que as pessoas sintam a gratidão que as pessoas têm por elas, por aquilo que também nos fazem e ajudam, e foi isso que nós hoje aqui quisemos fazer, enaltecendo o Dr. Duarte Soares, um filho desta terra, um filho das velas, da freguesia da Urselina, e que hoje este campo municipal, até hoje o campo municipal da Urselina, passar-se a chamar o campo municipal Dr. Duarte Soares. Às palavras do homenageado Dr. Duarte Soares, dirigiu a si do seu discurso. Olha, as palavras são de gratidão, se calhar algum excesso do Dr. Duarte Soares, mas sabe bem ouvir. Não fiquei surpreendido porque ele já me disse inúmeras vezes, ainda este ano na cerimónia de intronização dos novos confrades, no dia 23 de Abril, o feriado municipal deste concelho, e em que ele foi entronizado, voltou a frisá-lo e, portanto, só tenho a agradecer, mas no fundo aquilo que foram os laços que se estreitaram entre o Luís Silveira e o Dr. Duarte Soares, no fundo entre o médico e o Presidente da Câmara, foi sobretudo o Presidente da Câmara muitas vezes a pedir o seu auxílio e o seu apoio enquanto médico para ajudar conterrâneos nossos, para ajudar cidadãos, munícipes do nosso concelho, que em momentos de aflição, na área da saúde, vinham ter comigo e que tantas vezes me socorri do Dr. Duarte Soares para ajudar, muitas vezes extravasando aquilo que era a sua área de competência direta na área da saúde, mas que ele sempre se prontificou para falar com colegas nessa mesma área da saúde para nos ajudarem e nunca deixou de o fazer, fosse sábado, fosse domingo, fosse de madrugada, fosse durante o dia, tantas vezes com evacuações que daqui saíam e que eu telefonei ao Dr. Duarte Soares durante a madrugada porque alguém me telefonava a chorar, desesperado, a pedir ajuda, às vezes a pedir ajuda até para a própria evacuação acontecer, e onde o Dr. Duarte Soares, sempre de forma exímia, disse presente, devolvia chamadas, dava pontos de situação como é que as coisas estavam a progredir caso a caso, e de facto há esta palavra de gratidão ao Dr. Duarte Soares por tudo isto que fez e mesmo agora, já estando reformado, continua sempre a mostrar essa disponibilidade, os conhecimentos não deixou de os ter, portanto sempre que nós lhe apelamos, e não há muitos dias que o fiz, e hoje disse isso aqui publicamente, ele dizia-me que ia a subir o Monte Brasílio na sua caminhada que faz diariamente, mas prontamente resolveu o que era para resolver. Muitas vezes é uma angústia de um pai, por exemplo, com um filho que está com um grande problema de saúde e que ele rapidamente ajuda sempre a tentar resolver e por isso não há palavra maior que a gratidão que temos por isso. Há mais algumas inaugurações, quer-nos elencar quais serão essas inaugurações? Temos ainda algumas inaugurações, ainda hoje frisei, vamos já inaugurar as obras de reabilitação da sede da Casa de Povo e do futebol da Urselina, que estão concluídas, faltam pequenos pormenores, será já na próxima sexta-feira, dia 26. Já está marcada também a inauguração da reabilitação do Forte da Urselina, que foi no âmbito de uma candidatura ao Mar 2020 e que está em fase de conclusão, essa feita por empreitada e não por administração direta. Ainda vamos instalar aqui na Urselina o campo de pádel, que era um compromisso eleitoral nosso e que ainda prevemos estar instalado no limite até ao final da primeira semana de outubro. Ainda inauguraremos durante todo o mês de outubro, uma vez que o empreiteiro se atrasou por via de subempreiteiro, o núcleo museológico da mercearia no Norte Grande e de grosso modo ainda serão as obras que temos para inaugurar e ainda vamos iniciar uma obra nova, que não tem inauguração, mas que queremos fazer, que é de uma segunda fase de reabilitação no edifício dos Passos do Concelho, que no fundo será a saída das finanças para um edifício municipal próximo do edifício dos Passos do Concelho, e onde nós queremos reorganizar os serviços internos da autarquia, nomeadamente passar a divisão que está no piso superior para o piso superior e colocar as divisões todas a trabalhar ao mesmo nível e no mesmo piso, porque achamos que é mais funcional. Nunca foi possível fazê-lo porque as finanças estavam a ocupar o espaço. Tudo indica que as finanças vão sair até o final deste mês do edifício que ocupa dos espaços do Concelho e que nos permitirá ainda durante todo o mês de outubro ainda realizar essa obra. Temos o material todo em casa, apenas à espera de sair as finanças. Está acertado que no dia 1 de outubro vamos começar essa obra, também para a administração direta e para os nossos recursos humanos, e penso que durante todo o mês de outubro vamos conseguir concluir. Na apresentação das listas do CDS-PP no auditório de Velas, o presidente do CDS-PP também teve palavras elogiosas a seu respeito e disse uma frase
tenho que perguntar se concorda ou não com ela. O senhor era um projeto político dele, um filho político do atual presidente do CDS-PP. E pergunto-lhe se espera também vir a herdar o partido nesta altura. Aquilo que disse o Dr. Artur Lima, ou pelo menos aquilo que eu percebi que ele queria dizer, o Luís Silveira já estava na política antes do Artur Lima chegar. Ou seja, quando o Artur Lima chega ao CDS, eu já era presidente de junta de freguesia. No entanto, o que ele se quis referir, e o que eu percebi, produto político enquanto presidente da autarquia, eu era deputado regional e, de facto, o Artur Lima, enquanto presidente do partido, presidente do grupo parlamentar à altura, instigou-me a ser candidato ao município das Velas, que achava que eu daria um bom contributo à minha terra, era bom também para o partido, mas sobretudo para as Velas de São Jorge, para o Conselho das Velas, e desafiou-me a fazê-lo e eu aceitei e filo. Não aceitei o desafio que ele me fez recentemente no Congresso para ser candidato ao município da Calheta. Passaram 12 anos de presidente de Câmara e por isso a frase, um produto político meu, que vem no seguimento daquilo que eu disse, que a Catarina Cabeceiras, a nossa candidata e atual deputada, era um produto político do Luís Silveira e, portanto, foi nesse seguimento. Em relação ao resto, eu neste momento estou focado em concluir o meu mandato autárquico. Ainda tenho algumas inaugurações para fazer, algumas obras para concluir. Estamos a preparar o dossiê de passagem ao novo Executivo, que tomará posse finais de outubro, princípios de novembro, no município de Velas, e depois decidirei o que é que vou fazer, se vou continuar na vida política ativa, se volto ao sector empresarial privado, se terei cargos executivos ou mais na área do Parlamento, e portanto isso são decisões que eu vou tomar depois de 12 de outubro, depois de ter o dossiê preparado para entregar ao novo Executivo, seja ele qual for. Vou tomar essa decisão. Comecei a ver esse dilema há uns meses atrás, comecei a focar muito nisso e a pensar muito nisso, diria até a perder algumas horas de sono, e decidi que não queria pensar mais nisso, me ia focar no meu mandato até ao fim, e depois o dilema é, há várias oportunidades, é decidir qual é, logo se decide o que é que vai acontecer. Para dar continuidade a esta cerimónia, passo a palavra ao Sr. Presidente do município de Velas, Luís Silveira, encerrando a mesma o nosso convidado de honra e homenageado, o Sr. Dr. Duarte Soares. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Senhor Diretor Regional do Desporto, em representação do Governo dos Açores, Sr. Raul Brasil, em representação da Associação de Futebol Danga do Heroísmo, Sr. Reverendo Padre Vítor, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Urselina, Sr. e Sra. Vereadora do município de Velas, Sr. Vereador do município de Calheta, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Calheta, Sr. Comandante do posto da GNR de São Jorge, Sr. Comandante da Associação dos Bombeiros de Velas, Sr. Comandante da Autoridade Marítima, Sr. Comandante da Esquadra da PSP de Velas, Senhoras Deputadas Regionais, restantes Senhores Presidentes de Junta, Presidentes de grupos desportivos, nomeadamente, e permitam este cumprimento especial à Sra. Presidente do Futebol Clube Urselinense, aos restantes órgãos sociais aqui presentes e a todos os atletas, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas. Permitam-me umas breves palavras e mais um ou dois cumprimentos que não os fiz inicialmente propositadamente, sendo um deles cumprimentar e que está presente pela primeira vez no nosso Conselho numa cerimónia do município de Velas, o Sr. Dr. Juiz da Comarca de Velas e a Sra. Procuradora, e portanto é um gosto também tê-los aqui connosco. E por último, porque se diz que os últimos são os primeiros, o Dr. Duarte Soares, a sua família que aqui está consigo e todos os seus amigos de infância e não só. É hoje para nós um gosto redobrado, porque esta singela inauguração deste pequeno edifício tem dois propósitos. Um dos propósitos é, efetivamente, cumprir com um daqueles que tem sido um objetivo dos executivos liderados por mim durante estes 12 anos e em fim de último mandato autárquico, que é criar no nosso Conselho mais e melhores infraestruturas para a prática desportiva. Para a prática desportiva que tem tudo a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde
e, por inerência, no caso em apreço com o Dr. Duarte Soares, por aquilo que é a sua profissão enquanto médico. Mas deixa-me falar um bocadinho neste primeiro princípio, neste princípio deste investimento, neste que até hoje era denominado como o Campo Municipal da Urselina, onde temos vindo a fazer alguns investimentos de alguns anos esta parte. Começou por se fazer um investimento no parque de estacionamento aqui à minha esquerda e hoje chegou a altura deste investimento, já muito ansiado e pedido, sobretudo pelo Futebol Clube Urselinense, e foi criar em cima dos balneários mais este espaço, permitindo que tenha 3 salas, uma das salas para a equipa visitada e a equipa da casa, mas também uma sala para a comunicação social ou para outras entidades que aqui estejam a ver jogos, como por exemplo a própria Associação de Futebol. E este é um princípio que temos percorrido ao longo destes anos. Estamos precisamente neste momento, depois das obras que foram decorrendo também ao longo destes anos, no Campo Municipal das Velas, com a colocação de um novo sintético, com a reabilitação total dos seus balneários, com a cobertura das bancadas, agora e neste momento com a colocação de novas redes de proteção que estamos a executar, com adjacente ao Campo Municipal de Velas a criação de um espaço verde onde tem um skatepark, onde tem um campo de vôlei e de basquete, com a ciclovia que liga, e que é uma verdadeira ciclovia, que liga a Urselina, à Queimada, que são quase 4 km de caminho pedestre, chamando-lhe assim, que permite também a prática do desporto, e portanto tem sido uma série de investimentos ao longo destes anos. No mês passado e no início deste, colocámos mais 2 pisos sintéticos na freguesia de Santo Amaro e na freguesia do Norte Grande, aproveitando espaços que estavam vetados ao abandono, no caso em apreço, os antigos campos de futsal ou futebol de salão, que tanto animaram as nossas gentes há uns anos atrás, mas que hoje, como alguém dizia, já não há jovens nem miúdos que queiram jogar no cimento, e percebe-se e entende-se com a colocação de mais esses 2 relevados sintéticos, mas mais uma série de infraestruturas que fomos realizando ao longo dos anos, sobretudo também tendo um olhar sempre para aquilo que é a manutenção destas infraestruturas, porque muitas vezes diz que é mais fácil de fazer do que manter. Tem havido uma especial atenção para essa manutenção, e hoje permita-me uma palavra de agradecimento e de reconhecimento àquele que é o nosso maior e melhor recurso da autarquia, que são os nossos colaboradores. E é com um orgulho, embora seja uma pequena obra, que digo que esta foi uma obra executada totalmente por colaboradores da autarquia. Desde o projeto, à fiscalização, mas também à sua execução. E isso demonstra bem que hoje a autarquia tem capacidade técnica e de recursos humanos para executar a obra do princípio até ao fim. E isso é algo que nos enaltece e que nos dá um bocadinho a garantia de termos este recurso para irmos mantendo aquilo que é o nosso património, e a dimensão do nosso concelho é mais que muito. Dizer-vos que estes investimentos estão a continuar em outras áreas também. Aqui ainda na Urselina, já na próxima semana, vamos inaugurar as obras de reabilitação da Casa do Povo, que passa a receber e que estatutariamente foram alterados os estatutos e que passou a integrar o Futebol Clube da Urselina, que até hoje, depois de todas estas décadas de existência e que tantas felicidades nos tem dado, estando neste ano, uma vez mais, na Série Açores, vão passar a ter a sua sede, coisa que nunca tiveram até hoje, e com condições para fazerem aquilo que são os seus eventos, ou as suas reuniões, ou aquilo que são as atividades do clube. Já no próximo dia 30 deste mês, vamos inaugurar as obras da reabilitação do Forte da Urselina. Na primeira semana de outubro, vamos concluir, é isso que está previsto, a instalação do campo de pádel num antigo campo de futsal, numa parceria com a Sociedade Filharmónica da Urselina, e que chega cá na próxima semana e será instalada na semana seguinte. E, portanto, este é um percurso que se vai fazendo e que sempre disse e tem dito continuamente que mais do que prometer é preciso cumprir, e não há nada mais nobre na política que é falar verdade às pessoas. Mas permitam-me passar àquilo que para mim hoje é efetivamente o grande momento desta cerimónia, desta inauguração, daquilo que lhe quisermos chamar. Eu dizia que visava hoje 2 aspectos, já enumerei um, e outro não é difícil de perceber,
que o outro é, no fundo, aquilo que eu considero como o melhor que pode ter o ser humano, que é ser grato àqueles que nos ajudam, que é ser grato àqueles que, quando precisamos, nos dizem presente e, sobretudo, àqueles que nos dizem presente, muitas vezes, nos piores momentos das nossas vidas. Hoje, ao olhar para todos vocês que aqui estão, os que estão atrás de mim, mas, sobretudo, os que estão à minha frente, não porque uns tenham mais importância do que outros, mas que uns têm funções públicas e políticas e, por isso, normalmente estão presentes, mas ver aqui tanto urgelinense, ver aqui tanto velense, bem demonstra aquilo que é o carinho por este homem, por este filho da nossa terra, que é o Dr. Duarte Soares. Foi, de facto, não surpreendente, porque não me surpreendeu, mas ontem às 19 horas publicitámos um convite generalizado a todos aqueles que quisessem hoje aqui estar connosco nas redes sociais do município. Eu estava na Assembleia Municipal e a cada minuto ouvia um pelinho, tive que baixar o tom do telemóvel e colocar em silêncio, porque era mais uma mensagem que chegava de saudação nas redes sociais por o município estar a atribuir o nome deste espaço ao Dr. Duarte Soares. Isso demonstra bem o carinho que as pessoas têm por ele. As pessoas de São Jorge, mas é só olhar para os comentários que lá estão, muitos açorianos de outras ilhas também. E de facto, se digo que não há nada mais nobre, enquanto ser humano, que é sermos gratos, há efetivamente uma palavra de gratidão ao Dr. Duarte Soares. E permitam-me partilhar isto convosco. E permitam-me partilhar convosco algo que até por vezes se torna emocionante, no sentido que conheci o Dr. Duarte Soares, conhecia de nome há muitos anos esta parte, e tive o gosto de o conhecer há uns anos pessoalmente, e ele surpreendeu-me, e aí sim surpreendeu-me porque eu não o conhecia, me dizer, Luís, não nos conhecemos, mas eu quero te dizer que sempre que os nossos conterrâneos, sempre que os nossos munícipes precisarem de mim enquanto médico e eu for útil, não hesites em me contatar e, se não te importasses, eu queria partilhar contigo o meu número de telemóvel. Eu fiquei meio sem palavras, registrei o número, trocámos o número e daí até então, e já se passaram uns anos a esta parte, eu não consigo quantificar as vezes que telefonei ao Dr. Duarte Soares. Eu já telefonei ao Dr. Duarte Soares durante o dia, eu já telefonei ao Dr. Duarte Soares durante a noite e a madrugada, eu já telefonei ao Dr. Duarte Soares aos sábados, aos domingos. A última vez foi há pouco tempo, foi há muito pouco tempo, foi num sábado, e ele atendeu-me a dizer que estava a subir o Monte Brasil na sua caminhada que faz normalmente. Mas atendeu-me com o mesmo carinho, com a mesma cordialidade, com a mesma simpatia, mas sobretudo com a mesma disponibilidade de ajudar. E eu, desfazendo-me logo em desculpas e pedindo por estar a incomodar a um sábado, mais ainda quando ele me diz que está a fazer a sua caminhada, explico-lhe aquilo que precisava para ajudar um cidadão nosso na área da saúde, mesmo já estando reformado o Dr. Duarte Soares, e ele prontamente e imediatamente resolveu tudo o que era para resolver e conseguisse uma vez mais ajudar um cidadão da nossa terra, uma mãe neste caso que via um filho com um problema de saúde, que a angustiava e que rapidamente se ultrapassou e se resolveu. E isso é bem demonstrativo daquilo que é o ser humano, o Dr. Duarte Soares. Homem que, no bom termo da palavra, saiu desta terra há muitos anos, mas como todos aqueles que saem da sua terra natal, levam-na sempre no coração. Ele, redobrado porque está fora, mas está sempre cá, mantém cá a família, os laços, os amigos, a casa, e por isso continua a estar presente naquilo que é a sua casa, aquilo que é a sua terra natal. E por isso, hoje é justo esta homenagem que é singela, mas que é sentida em um município de Velas, por unanimidade, em reunião de Câmara, ter votado dar o nome deste campo municipal ao Dr. Duarte Soares. Eu vi nas dezenas, já não sei se passou a centena, de comentários que são feitos nas redes sociais,
que as homenagens, muitas pessoas o dizem, devem ser feitas em vida. Eu sou daqueles que acho que sim. Eu acho que a gratidão deve ser em vida para que nós sintamos o quanto gratos somos com aqueles que nos ajudam. E por isso, Dr. Duarte Soares, é um gosto muito grande e uma honra para mim, e permita-me dizê-lo, acho que para todos nós, para não dizer que tenho a certeza para todos nós, hoje estar aqui entre nós e podermos dar a este campo municipal, que sei que também ajudou a iniciar, desde logo na fundação do Futebol Clube Ursulinense. Também no apoio que sei que tem dado de forma intransigente, sempre que é preciso, na área da medicina, ao Futebol Clube Ursulinense, ao futebol do seu coração, ao futebol das memórias da infância, e que com alguma emoção dizia se podia convidar os seus amigos de infância que aqui jogaram à bola. E o que ele dizia é: doutora, a festa é sua, convide quem quiser, o campo é grande, são todos muito bem-vindos. E por isso uma palavra de agradecimento a todos aqueles que hoje aqui quiseram e puderam estar connosco neste momento, num momento, como digo e repetindo, mais do que para inaugurar uma obra, é sobretudo para manifestar a nossa gratidão ao Dr. Duarte Soares por todo o seu percurso enquanto médico, mas sobretudo gratidão por tudo aquilo que fez pelos conterrâneos da sua terra natal. Muito obrigado, Dr. Duarte Soares, e um grande bem-aja. Pergunta à chefe do protocolo se estamos balizados pelo tempo ou não. Sendo assim, e com a devida autorização do nosso anfitrião, chamo para a minha direita o guarda-redes João Emílio Cardoso Soares. Chamava o defesa direito Paulinho Soares. O quarto defesa, o Carlos Mariano. O defesa central está ocupado aqui à minha esquerda, na oficial, o Raul Andónio. Chama agora o defesa esquerdo, Flamínio. A médio vai jogar o Amar Manuel, normalmente jogava à esquerda, mas hoje vai a médio. Vai acompanhar a mim, ao Vítor Felipe e ao António da Alice. O António já está aqui. E o Amar Manuel. O Amar também está. A ponta direita vai entrar uma Malagueta, Olímpia Amaral, mas ficou conhecido como Malagueta, porque tinha as pernas muito estreitinhas e corria muito. O cabeceador Fernando Soares, que vai à frente, e o nosso eterno capitão, e o nosso Gioqueres, que é o Manel Bacaqué. E a ponta esquerda, o Vasco Matos. Temos a equipa completa. Hoje vamos jogar Sanário. Portanto, eu estou praticamente em família, estou em casa, estou à vontade e vou deixar de ter aquelas formalidades, de cumprimentar todas as autoridades e encorteço isto desta maneira. Bem-vindos a todos. Registro a vossa presença com muito agrado e com muita satisfação. Obrigado a todos por terem vindo. Costuma-se dizer que as homenagens não se pedem, não se recusam, aceitam-se, não se exibem e agradecem-se. E é por isso que as minhas palavras iniciais
são para agradecer à Câmara Municipal de Velas, na pessoa do seu Presidente, pessoa que muito estimo e que muito admiro, e outras duas entidades que foram chamadas e cujos testemunhos muito contribuíram para que a decisão camarária fosse tomada por unanimidade. Refiro-me à Junta de Freguesia de Verzelina e à direção do Futebol Clube Verzelinense. Para mim é uma honra e um orgulho e, sem falsas modéstias, uma grande alegria e uma enorme satisfação receber esta distinção, mas é sobretudo um privilégio, pois tive a oportunidade de assistir ao nascimento deste campo, participei da sua construção, embora modestamente, pois era um miúdo de 12 a 13 anos, joguei aqui durante 7 anos, até estabelecer a residência fixa em Angra do Heroísmo em janeiro de 1979. Tive tardes de grande felicidade e uma de glória, que foi quando ganhámos uma final da Taça da Ilha contra o Marítimo, e eu fui o marcador do golo solitário e ainda por cima de cabeça. Estás a rir? Fui dirigente do clube ocasionalmente e durante muito pouco tempo e colaboro como médico desde há 11 anos a esta parte. Tenho a consciência absoluta que esta homenagem só foi possível devido ao empenhamento pessoal do Presidente, que é uma pessoa, como viram, valoriza muito a gratidão, e a este propósito deixem-me recordar a minha mãe, que dizia que a gratidão é a memória do coração, à sua vontade expressa, e aqui junto à vontade também da Presidente do Clube, Dona Anabela Borges, e ao compromisso assumido em abril passado, quando no restaurante de Bougainvilhas me abordou e me informou da sua pretensão e perguntando se eu aceitava ou não, tendo-lhe eu respondido que, como ele sabia, já tinha o meu nome na toponímia da freguesia e que poderia ser interpretado por alguns por uma redundância. O que ele me respondeu de imediato e com convicção e determinação: doutor, não se preocupe que com isso eu aguento-me bem. Posteriormente, falei com diversos amigos e todos me disseram que eu deveria aceitar, até porque a jurisdição do campo tinha passado da Junta de Freguesia para a Câmara Municipal em 2010, o que eu desconhecia, e que havia uma resolução anterior a essa data da Junta de Freguesia, constituída pelo Paulo António, pelo Fernando Cardoso e pelo Paulo Prudêncio, que tinham decidido atribuir-me o meu nome a este campo a quando da inauguração do campo sintético, o que acabou por não acontecer por razões que eu desconheço e que não importam. E tudo isso que eu vos acabo de dizer pude confirmar junto da funcionária da Junta de Freguesia, Dona Marina, que me facultou a ata da Junta de Freguesia, datada de 5 de março de 2009, e fixei esta data por ser véspera do meu aniversário. Conheci o Presidente há 9 anos atrás, precisamente no dia em que foi inaugurada a praça que ostenta o meu nome. Tornámos-nos amigos e sou um grande apreciador da obra que ele desenvolveu ao longo destes anos, não só na ilha, no concelho, na ilha e na região. Disse-o há 3 meses, em abril passado, na cerimónia de introdução dos novos confrades, que daqui a umas décadas, quando se voltar a fazer a história da ilha de São Jorge, haverá um antes e um depois de Luís Silveira, e que reafirmo hoje perante esta Assembleia. Acho que estão todas a dizer a cabeça que sim, com certeza corresponde à verdade. Aprecio-lhe a sua grande capacidade de comunicação, a sua organização, a sua capacidade para inovar e para executar. No fundo, admiro a sua liderança. E estou certo que agora que acabou
do último mandato e que, por força da lei, que não pode voltar a candidatar-se, que qualquer que seja o lugar que venha ocupar, seja na administração local, regional ou mesmo nacional, o fará com o mesmo brilhantismo com que fez até agora a presidência da Câmara, porque ele é um líder nato e na sua área, que é a política, vai com certeza continuar a estar ao lado do povo. Dizia-me há dias um amigo que me acompanha nas caminhadas de fim de semana no Monte Brasil, e não é uma pessoa qualquer, porque é diretor de um jornal diário e é um fazedor de opinião em programas de informação da RTP Açores. Dizia-me o Dr. Zé Lourenço que o Luís Silveira era o autarca exemplar, não só pela obra que tinha feito, mas porque também chegava também a Câmara com déficit zero. E vindo esta opinião de quem é, para mim, ela é inquestionável. Deixem-me dizer-vos agora que se fiz alguma coisa em prol da comunidade jorgense, quer seja na área da saúde, na área social ou mesmo na área do desporto, filho com sentido de entreajuda, com espírito de serviço e com espírito de missão e nunca com a expectativa de vir a receber qualquer recompensa e muito menos uma homenagem com esta dimensão. Recebi várias condecorações, várias distinções e várias homenagens na Ilha Terceira e devo confessar que houve uma que me deu uma particular satisfação por estar ligada à medicina, que foi quando deram o meu nome à enfermaria da Praça de Torres da Ilha Terceira, local onde trabalhei durante 25 anos, e para além do trabalho de rotina, tive a oportunidade, juntamente com a equipa de enfermagem, de salvar a vida a 3 artistas do Monte Taurino que tinham sido vítimas de trauma, de grande trauma. Mas ser homenageado na minha terra tem outra dimensão, nem que seja para contrariar aquele velho ditado que diz que santos de casa não fazem milagres. Os meus conterrâneos têm sido muito generosos para comigo e eu dou graças a Deus por isso. Recordo-vos que a Câmara Municipal de Velas atribuiu a medalha de prata de mérito municipal em 2009. Que a Câmara Municipal de Calheta entregou uma chave de ouro do município. A Confraria do Queijo de São Jorge fez-me confrade honorário com o grau de protetor, tal como fez a Sua Excelência o Presidente da República, a ambos os Presidentes de Câmara da Ilha, a várias personalidades locais, regionais e nacionais. O Futebol Clube do Ursulinense homenageou-me em 2016 e a Junta de Freguesia de Ursulina, presidida pelo Leitinho, ou melhor, pelo Sr. Alberto Azevedo, é mais correto, deu o meu nome à praça que fica localizada junto às piscinas e junto ao parque de campismo e a menos de 100 metros da minha casa. Sou de facto um privilegiado, sou um felizardo, mas sou um homem feliz sobretudo pela família, pelos amigos que tenho, por ter o reconhecimento, ou por ser reconhecido pelos meus pares, pela sociedade civil, por ter o reconhecimento das sociedades científicas a que pertenci, concretamente a Ordem dos Médicos, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia, a Sociedade Portuguesa de Colopatologia, e sou um homem feliz também por ter feito em cada doente que operei um amigo, e são mais de 20 mil. Peço-vos agora 15 minutos do vosso precioso tempo. Eu sei que 15 minutos é muito tempo, mas eu não posso perder esta ocasião, porque é o local próprio e o sítio certo. Mas antes disso, deixem-me felicitar a direção do Futebol Clube Ursulinense, toda a equipa técnica, todos os atletas e as suas famílias, os seus sócios e simpatizantes
que fizeram deste pequeno clube da aldeia um clube conhecido a nível da região e desde há um mês esta parte conhecido também em Portugal continental, em consequência da eliminatória da Taça de Portugal contra o Malveira, contra o Atlético Clube de Malveira, e que é o atual campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, que tem nos seus quadros clubes com grandes pergaminhos, e dou como exemplo o Sport Clube Lusitânia, que é conhecido em Portugal pelo Lusitânia dos Açores. São notas soltas que eu tenho registado na minha memória há perto de 60 anos e que vou partilhar convosco para memória futura e, sobretudo, para conhecimento das gerações mais jovens, sobretudo aquelas que nasceram e residem na freguesia ou de qualquer maneira estão relacionadas com o nosso clube. E faço também porque coletividade ou associação que não tem memória do passado, de certeza que não tem o seguro e o presente assegurados. Se algum facto não corresponder realmente à história verdadeira, eu peço antecipadamente desculpa, mas apesar de ter uma memória de elefante, pode-me ter falhado alguma coisa. O clube e o campo de futebol nasceram na segunda metade da década de 60 do século passado. O clube em 1965, em abril, e o campo, não sei precisar com exatidão, mas terá sido 2 ou 3 anos depois. Sei bem que o jogo inaugural foi contra os Rosais e que ganhámos por 5-0. E, Presidente, isto não é uma provocação, é mesmo um fato histórico. É uma brincadeira. O clube nasceu sem campo, nasceu sem sede e nasceu sem estatutos. Foram seus sócios fundadores Domingos de Sousa Luís, meu tio, regedor da freguesia na altura e que assumiu a presidência. O tio Domingos era um homem muito determinado, de fortes convicções e com uma grande personalidade, e que nos fez crescer muito depressa devido à guerra, entre aspas, que criou, fomentou e alimentou contra os clubes da vila, sobretudo contra o Desportivo Valenço. António Machado Brasil, meu primo, um homem bom e de grande coração. Se eu disser assim, é muito pouco, mas se eu vos disser que ele é o pai daquele que foi um grande atleta deste clube e posteriormente o seu treinador, o Raul António, que está aqui ao meu lado, ficamos todos localizados. Conheço o Raul desde os tempos de bancos da escola primária e posso-vos garantir que ele tem um coração também ao maior que do pai. Laurentino Soares Dias, meu primo também, cunhado deste último, casaram ambos com 2 irmãs, alfaiate, e que emigrou para o Canadá uns anos depois, por lá viveu e voltou depois da morte da Judite, e que era conhecido de todos vocês porque ele era uma figura carismática da freguesia. Foi substituído então por Sr. Alfredo Amaral. O Sr. Alfredo Amaral, além de conhecido por Alfredo Bacalhau, além de ser o nosso dirigente, era também o nosso massagista e o pai daquele que é o meu amigo mais íntimo. E digo mais íntimo e não digo maior e melhor para não ferir os demais. O Olímpio Amaral, mais conhecido como Alagueira. Nós temos uma amizade desde a infância que se manteve e que perdurou até agora, e temos uma grande cumplicidade entre nós. Ele, inclusive, padrinho da minha filha mais nova, e eu sou padrinho dos 2 filhos dele. E ele, se logo soube que eu ia ser homenageado,
fez questão de estar aqui presente, apesar de ter muito medo de andar de avião, chegou ontem e vai embora amanhã. Mas o mais importante do que isso é dizer que o primeiro jogo oficial que o Ursulinense fez foi contra o Desportivo Velense e 9-1. Para nós, para mim não contam os 9. Estes golos não contam, mas registro que foi uma lagueta a marcar este primeiro gol e é um fato histórico em que os jornalistas ligam muito essa importância. E por isso, Malagueta, já valeu a pena teres vindo só para saberes essa notícia. Finalmente, Duarte da Costa Gonçalves de Sá, o Dr. Sá, um homem muito importante para este clube, não só por ser sócio fundador, mas também por ter sido o nosso primeiro treinador e, sobretudo, pelo amor que dedicou à causa. O Dr. Sá era natural do Porto, um portista ferrenho, um portista de quatro costados, que veio para a ilha dirigir a Alfândega de Velas, tornou-se presidente da Câmara, foi professor do Externato Cunha de Silveira e casou aqui na Orselina com uma das filhas do Dr. Sá, tendo tido 4 filhas. Devido ao seu portismo, foi ele que sugeriu que usássemos o equipamento a Porto. E já agora dizer-vos que este primeiro equipamento foi adquirido com o produto de um peditório feito na freguesia, que escorremos a freguesia do extremo ao caminho de cima. E curiosamente, algumas pessoas que não quiseram contribuir, no futuro tornaram-se os maiores adeptos do nosso clube. Não foi difícil, penso eu, termos aceito o equipamento a Porto, porque havia 2 equipas de vôlei na Urselina. Uma que era a mais forte e que tinha mais simpatizantes, que era constituída pelo Fernando, pelo Bacaqué, pelo José Lobão, pelo Nandinho, pelo Eduardo da Bica, que depois foi substituído pelo Carlos Mariano, e por outros, e pelo Nandinho e pelo Divinter. E a vermelha, que era constituída pelo Vasco Pinto, o teu pai, pelo Branco, pelo Joaquim Feiticeira, pelo Fernando da Burra, pelo Raul da Burra e pelo, falta-me o nome, Luís Sabateiro. Eu disse estes nomes, sobretudo para fazer uma homenagem, porque tem aqui familiares e era importante dizer isso e não esquecer ninguém. Neste jogo que perdemos por 9-1, houve quem usasse botas, houve quem usasse sapatilhas e houve outros que foram com os sapatos do domingo, porque éramos nós que éramos responsáveis pelo calçado, como vocês se lembram. Como vos disse, não tínhamos campo, não tínhamos sede e não tínhamos estatutos. E então as reuniões da direção faziam-se na mercearia do Tio Domingos, que fica localizada no fundo da Orselina, em frente ao antigo jardim, onde hoje o Márcio e a Lucília têm um alojamento local, e normalmente da hora pós-laboral, pois esperávamos que o Dr. Sá pudesse vir das aulas ou do encerramento da Câmara, e era também aí que nos encontrávamos para irmos para os jogos ou para os treinos. E como vos disse, nos primeiros anos, quando não tínhamos campo, íamos na caminhoneta do Primo Brasil, que pacientemente esperava por nós para regressarmos. Eu digo que regressávamos por nós porque, como não tínhamos campo, íamos treinar e jogar às velas ou aos rosais, consoante a disponibilidade dos mesmos. E regressava o Primo Brasil, esperava por nós pacientemente para regressarmos do treino. E muitas vezes, e vocês lembram-se disso, vínhamos a correr de São Pedro até à freguesia, dizia-nos o nosso treinador, o Dr. Sá, que era para adquirirmos condição física. Se tivesse bom tempo, íamos na caminhoneta de caixa aberta, o cabelo ao léu. Se tivesse a chover, punhamos uma lona por cima de nós e abrigávamos da chuva.
Eu às vezes penso como é que é possível, depois daquele esforço todo, 2 horas de esforço físico, fazermos isso. Mas eram outros tempos e por isso é que eu estou a chamar a atenção, sobretudo, para os mais jovens. Quanto aos estatutos, os estatutos foram liderados, foi por uma imposição oficial para se poder participar nos campeonatos. Liderou esse processo o Zeca Vieira, que copiou, e isto é que é engraçado, copiou os estatutos do nosso maior rival, o Desportivo Valense, e depois fez a escritura no cartório notarial perante a presença de 13 ou 14 ursalinenses que trabalhavam nas velas, a maioria deles funcionários públicos ou bancários. Permitam-me também recordar alguns nomes: João Domingos, Raul António, João Emílio, Fernando Cazordes, Chico Santos, o João Pedro, a minha cunhada, o Vasco Matos, a mulher, o Fernando Soares, o Paulo Prudêncio e mais 2 ou 3 que não vale a pena estar a recordar. O Zeca Vieira é muito mais novo do que eu já não o apanhei como dirigente, mas apanhei outros que também quero recordar. O Fernando Soares, que era o nosso campeão, também foi depois dirigente, o Vasco Pinto, o Tio Vítor e o Joaquim Henrique, que também foi nosso treinador, embora por pouco tempo. E já que falei em treinadores, deixem-me recordar o Sr. Wagner Mendonça, que também treinou a nossa equipa. Como vos disse, eu também fui dirigente muito ocasional e por pouco tempo. Estávamos no ano de 1975, o país passava por uma crise impressionante, aquilo que ficou conhecido pelo preco e pelo verão quente, e as instituições não funcionavam. E uma daquelas que não funcionava era a Universidade de Lisboa e, consequentemente, a Faculdade de Medicina. E eu fiquei retido aqui durante 8 meses. E como não tinha nada por fazer, sugeri ao Omar Manuel e ao Malagueta recuperarmos o clube, porque estava em vias de extinção. E acreditem que eu não estou a exagerar, estava mesmo em via de extinção, apesar de termos o campo. E dou-vos 3 exemplos. O Boa Vista dos Terreiros, vocês vão me dizer, mas este não tinha campo, mas estava previsto para fazer o campo no sítio ali em Santa Bárbara, ao pé do cemitério, onde tem ali um moinho. A União Desportiva da Ribeira Seca, que tinha campo e desapareceu. E o Rosais, que também desapareceu. Hoje estou convencido, Presidente, se você fosse dito, não tinha desaparecido. Então isto é a minha convicção, da maneira que você é. E olha que eu não lhe estou a dar manteiga, é mesmo a minha convicção. A nossa direção foi curta, mas deixámos a nossa marca. E a nossa marca a primeira foi buscar jogadores ao Boa Vista dos Terreiros. Fomos buscar o Vasco Matos, o Max Bino e o Carlos 31. Era assim que chamava, desculpem, os apelidos. Nós usávamos o emblema do Futebol Clube do Porto. E eu fiz um emblema com a nossa torre cineira e embaixo um ramo de pinhos. E pedi à tia Irene para bordar. Tia Irene é a mãe do Carlos, que bordou, e nós colávamos com umas molas por cima do emblema. E foi a primeira vez que tivemos também uma sede. Deixem-me dizer isso, porque é uma oportunidade. É uma oportunidade e eu tenho que dizer isso. Se fosse hoje, além da torre cineira, eu tinha posto um moinho em vez da bola que nós temos hoje, ao Presidente. Eu percebo que isto está estilizado, mas a Urselina é conhecida não só pela terra cineira, mas também pela terra dos números. E agora também, e porque estamos perfeitamente à vontade, queria prestar uma homenagem ao Omar Manuel. O Omar Manuel era presidente. O Omar Manuel foi presidente da Junta. E aquele moinho do Zé de Moio já estava vendido para a calheta e ia ser desmontado.
e foi o Amar Manuel que foi à casa do José de Moio, ainda ninguém falava nisso, em patrimónios materiais da freguesia, foi à casa do José de Moio e disse de cubra parada e daqui não sai. Foi assim ou não foi, Amar? Foi sim, desta maneira. E depois, quando o avô, o moinho do meu avô, que depois caiu em herança dos meus primos, que ofereceram à junta de freguesia, antes disso o Amar Manuel, com os dinheiros da junta, já tinha recuperado o moinho. Isto é, hoje, é um património da freguesia, mas o seu assadono, e o Amar Manuel deu este pontapé de saída. E aproveito a oportunidade para dizer isso. Foi nessa altura também que tivemos a primeira sede, que foi num quarto da sociedade que tinham um caminho, uma porta virada para a rua e onde eles tinham um gerador que fornecia energia à sociedade nos dias de cinema ou nos dias de baile. Eu percebo que já estou a ser um bocadinho demorado, porque a minha mulher já me deu sinal 2 vezes, e se eu não avançar com isto, chego a casa e ela puxa-me as orelhas, que ela é professora primária e está habituada a isso, ou então dá umas reguadas. Mas a oportunidade é única, eu não posso falhar. De modo que eu perguntei à chefe do protocolo se tinha tempo, ela disse que não estávamos balizados, eu tenho que aproveitar. E então, mesmo para acabar, falo-vos agora no campo. O campo inicialmente não estava previsto para ser aqui, estava previsto para ser onde é hoje o parque de campismo. Mas levantou-se 2 ou 3 problemas. Se fosse feito no sentido este-oeste, tinha comprimento, mas não tinha largura. Se fosse feito no sentido norte-sul, tinha largura, mas não tinha comprimento. A não ser se alojasse uma família. E essa família quem era? Era a Celeste, que vivia com um filho, o Ilídio, e com outra filha que se chamava a Celeste. Eu recordo que esse caminho, o caminho do canto, não estava aberto para os portinhos, era fechado. E então, se desalojasse a Celeste, tínhamos comprimento para o campo. Mas a Celeste, que era benzedeira, começou logo a ameaçar que ia fazer uma benzedora que o clube nunca havia de ganhar jogo nenhum. E houve alguém que acreditava nisso, houve pessoas que acreditavam nisso. Mas a verdadeira razão não foi esta. A verdadeira razão foi que o Topo Sul ficaria muito perto do mar e sempre que a bola fosse chutada para além da linha de fundo e fosse parar ao mar, era irrecuperável. Então decidi-se vir para aqui. De quem era este terreno? Este terreno era de um proprietário abastado da freguesia, o Sr. João Cardoso, que para vocês a maioria não sabe quem é, mas era o avô deste senhor que está aqui ao meu lado, o João Emílio, e o avô da Ana Margarida. E o Sr. João Cardoso, no princípio, não estava com muita vontade de ceder este campo. Mas ele era muito amigo do tio Domingos, porque eram ambos naturais de Santo Amaro, eram muito amigos e tinham muita cumplicidade. E o tio Domingos não estava a querer convencer o Sr. João Cardoso. Mas às tantas, o primo António, o pai do João Emílio, ajudou um bocadinho e o teu avô acabou por ceder este campo à regedoria. Aqui estava situada a britadeira. Isto era uma britadeira, as pedras como aquelas que estão de lado lá por trás dos pinheiros. E era daqui que saía toda a brita para alcatroar os caminhos do concelho. Velas não é o que é hoje. Estava-se a iniciar a alcatroagem dos caminhos. E foi preciso mudar a máquina, que estava aqui mais ou menos no centro do terreno, para o outro lado da canada. Depois vieram as máquinas da junta, os caterpillars, que foram manobradas pelo Sr. David da Caldeira, mas o Sr. David da Caldeira teve muita dificuldade porque havia aqui muitas pedras, isto era cheio de elevações e depressões, onde nós estamos situados neste momento onde está esta casa. Isto era uma cova enorme, veio para aqui toneladas e toneladas de pedras. E ele não quis desistir muitas vezes. E aqui entra um homem que teve muita importância na construção, que foi o Sr. Luís da Mata, que era topógrafo,
que é que orientou toda esta estrutura. E o Sr. Luís da Mata vinha para aqui no horário pós-laboral, juntamente com o João da Ana, com o João Quadrado, que são tudo apelidos, mas que os maridos dos ouvintes conhecem, e com o Carlos Mariano, furar as pedras, punham a dinamite, e depois o senhor Luís da Mata que ia ligar o rastilho. Uma das vezes estes malandros não tinham comprimido bem a pólvora, que lhe explodiu antes, ele ia ficando cego. Felizmente tudo isto se ultrapassou e eu estou a dar as pequenas notas porque estou a fazer história e memória para o futuro e para que os mais novos saibam que hoje a gente fala com a presidência da Câmara, eles fazem-nos essas obras. E estou a mostrar que era difícil, eram anos bastante difíceis. Eu acho que já estou a ser longo demais e acho que não vou levar mesmo o puxão de orelhas. Vou terminar agradecendo novamente à Câmara Municipal de Velas, reafirmar a minha gratidão ao Presidente da Câmara e pedir-lhe também autorização para dedicar esta homenagem aos sócios fundadores do Futebol Clube Ursulinense e a estes magníficos que estão aqui ao meu lado. Viva o Futebol Clube Ursulinense, viva a Ursulina, viva a Câmara Municipal de Velas, viva a Ilha de São Jorge. Obrigado a todos por vir. Só mais um minuto, se faz favor. Permiti-me a mim próprio trazer uma pequena lembrança para o Futebol Clube Ursulinense, porque sei que agora tem uma sede condigna e chamava ao pé de mim a Presidente Dona Anabela para depois colocar isso numa das paredes do vosso clube. Sá chamava-lhe o cabecinha de ouro. Eu digo que foi o desportista mais completo da Ursulina. Na sua geração, ele mais o irmão foram os melhores batedores de vôlei da ilha. Estou a falar no Fernando e no Bacaqué. E para todos nós, o Fernando que é o atleta mais velho do nosso clube, será sempre o nosso eterno capitão. E para ele traz esta pequena lembrança. Obrigado a todos. Peço desculpa por ter sido muito extenso, mas esta ocasião era única e também tenho consciência que estou a fazer história, que estamos todos a fazer história e foi muito bom estar aqui, sobretudo com os meus colegas e sobretudo com vocês. Obrigado.
abrangir esta cerimónia, o Sr. Presidente gostaria de entregar uma lembrança ao Dr. Duarte Soares, bem como à sua esposa, pois por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Desta cerimónia, convidando todos os presentes a uma visita ao espaço agora inaugurado, bem como para o lembrete que será servido de seguida. Em nome do município de Velas, agradeço a presença de todos, destacando a disponibilidade do excelentíssimo Sr. Diretor Regional do Desporto em estar presente, bem como o Dr. Duarte Soares, que nos deu a honra e o gosto de estar hoje connosco, neste momento de grande importância e simbolismo para todos, mas em especial para a freguesia da Urgelina e para a modalidade esportiva que é o futebol, o qual tem vindo através dos nossos clubes a levar e dignificar o nome da Ilha de São Jorge e mais em particular do concelho de Velas, além fronteiras. Muito obrigada, continuação de uma ótima tarde.